superando o preconceito. E eu convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus em Tiago, capítulo 2, do versículo de 1 a 13. Abra a sua Bíblia nesse texto, você que está acompanhando em casa, abra a sua Bíblia nesse texto para a nossa edificação. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para que possamos ler essa passagem. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 13, nós estaremos lendo juntos essa passagem. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai bendito, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida. Que possamos, ó Deus, ter um coração, ó Deus fiel ao Senhor, um coração que sabe amar o próximo como a si mesmo, um coração, ó Deus, devoto ao Senhor, um coração piedoso, um coração quebrantado, um coração tocado pela Tua graça, um coração iluminado pelo Espírito Santo, para que possamos viver, ó Deus, em todas as áreas da vida, Senhor, à luz da Tua palavra, à luz do Teu querer, da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Poderia sentar. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus recebeu até mesmo uma discriminação pelo lugar que ele nasceu. Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Porque Jesus viveu em Nazaré 30 anos, mas ele nasceu mesmo em Belém, da Judéia. Ele foi para Nazaré com seus pais para não ser morto fora do tempo. Ele veio para morrer a pior morte, a morte de cruz. E a pergunta que eu lhe faço nesta manhã: você já enfrentou rejeição, desprezo, discriminação ou preconceito? Você já foi discriminado por conta da sua crença? Quando eu me converti, alguém falou assim: agora você está com uma rapadura debaixo do braço, né? Está carregando essa Bíblia? Eu falei: estou carregando a palavra de Deus, não só na minha mão ou debaixo do meu braço, mas no meu coração. Você já sofreu discriminação pela cor da sua pele, pela sua posição social ou por qualquer outra coisa? A palavra de Deus, meus irmãos, nos oferece
orientações vitais para combater o preconceito e a discriminação em nossas vidas. É crucial compreendermos que, diante de Deus, todos nós somos iguais. A Bíblia diz que Deus é que nos criou a sua imagem e semelhança, não existe uma raça superior à outra. E nós devemos compreender que fazer acepção de pessoas é contrário aos princípios bíblicos. O apóstolo Tiago nos adverte sobre a necessidade de tratar as pessoas com respeito e amor, sem fazer distinção entre ricos e pobres. E fazer acepção de pessoas é demonstrar favoritismo, tratar com parcialidade, tratar as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas, ou fazer discriminação das pessoas. A grande ideia dessa passagem é que nós não podemos fazer acepção de pessoas. A grande ideia dessa passagem é tratar todas as pessoas com respeito e amor, sem fazer acepção de pessoas. Uma vez que fazer acepção de pessoas, em primeiro lugar, é ser incompatível com o Evangelho de Jesus, com as boas novas que Jesus anunciou. Por isso, o escritor Tiago aqui fala, meus irmãos, veja bem que ele está falando para a igreja, para o povo de Deus, para a família de Deus, para a família que foi comprada pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, em discriminação de pessoas. Jesus, meus irmãos, é o exemplo por excelência de conduta não discriminatória. Ele via cada pessoa dotada de valor especial para Deus. E o seu amor, o amor de Jesus era como água. Ele procurava os níveis mais baixos. Ele amava as mulheres, porque para o judeu a mulher nasceu sem alma, né? E o judeu agradecia 3 vezes por dia por ter nascido homem. O amor de Jesus procurava os níveis mais baixos, porque ele amou os pecadores. O amor de Jesus, né, procurava os níveis mais baixos, porque ele amou as crianças. Ele diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Bem como tocou nos intocáveis, ele tocou nos leprosos. O leproso deveria ficar no leprosário, sem acesso com a família ou com os moradores da cidade. E se alguém se aproximasse do leproso, o leproso deveria gritar, imundo, imundo, se afastem. E ele então ficaria confinado, preso no leprosário até a morte. Mas Jesus tocou no leproso e purificou a sua pele, dizendo, quero, fica limpo. Jesus se compadece dos enfermos, dos que sofrem, dos rejeitados, dos párias da sociedade. Jesus, ele conversou com uma mulher samaritana, um povo odiado pelos os judeus. Além do mais, um rabino não podia conversar com uma mulher em público, porque era vergonhoso. No entanto, Jesus derrubou o muro do preconceito, não apenas conversou com ela, mas lhe falou sobre a verdadeira fonte da água da vida. Essa mulher, ela queria preencher o vazio do seu coração nos braços de vários homens. Mas o único que pode preencher o nosso vazio existencial é Cristo. Só Cristo pode preencher o nosso vazio existencial. E esta mulher ali, na cidade de Sicar, teve um encontro com Jesus que mudou a sua vida, e ela bebeu desta água da vida, que é o próprio Jesus, e saiu dali para anunciar para os seus que tinha encontrado o Messias, o Salvador, o Cristo que mudou a sua vida, que contou todo o seu passado e perdoou todos os seus pecados, e que ensinou a adorá-lo de todo o coração, porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vivemos, meus irmãos, em uma sociedade distante dos princípios e valores de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo não quer uma família feliz, filhos felizes, um casamento feliz. O mundo caído é um mundo quebrado, destruído pelo diabo. E só Cristo pode restaurar.
Por esta razão, meus irmãos, nós não podemos nos curvar diante das imposições do sistema que busca nos afastar da verdade revelada da palavra de Deus. É a palavra de Deus que restaura. A palavra de Deus restaura a alma. A palavra de Deus ilumina os nossos olhos. A palavra de Deus é verdade que liberta e que traz vida à nossa vida. Quando Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, Ele só viu pecadores, e nós somos carentes da graça de Deus. Nós não podemos, como igreja, nos achar melhores do que os outros. Nós estamos aqui, meus irmãos, debaixo da graça do Senhor Jesus, Ele que nos salvou. E nós sabemos de onde nós saímos. Nós saímos das trevas para a luz, da morte para a vida, do caminho de Satanás para o caminho de Deus, do caminho do inferno para o caminho do céu. O Senhor nos resgatou. Por isso nós não podemos nutrir a discriminação, o favoritismo ou o preconceito no nosso coração. Porque nós somos fruto da graça de Deus, de um Jesus que nos abraçou, que nos alcançou, que mudou a nossa história e que mudou a nossa vida. E só Ele pode resgatar corações. Mas, em segundo lugar, fazer acepção de pessoas é o resultado de pensamentos maus. Por isso, Tiago chega a dizer: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratados com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disser: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juiz de tomar de perversos pensamentos? Perversos pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Veja bem, no colégio apostólico, Jesus chamou pescadores para serem pescadores de homens. Jesus chamou Pedro. Jesus chamou gente simples para se tornar pregadores e herdeiros da fé. E Jesus transformou esses homens simples, que eram pecadores e pescadores, para se tornarem pescadores de homens, para levar o evangelho da graça de Deus. E aí, entretanto, vós outros menosprezaste os pobres, não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Não são os poderosos deste mundo, meus irmãos, que querem nos cancelar, que querem tirar a nossa liberdade religiosa, que nos perseguem, que fecham as fronteiras dos seus países para que o evangelho não seja pregado e anunciado, que criam sistemas como o comunismo para oprimir o povo e chamar, né, o cristianismo como se fosse o ópio do povo. Não são esses poderosos que se levantam contra o Rei dos reis e Senhor dos senhores? Oferecer maiores privilégios ao rico e desprezar o pobre é negar a nossa fé no Senhor da glória. Jesus não valorizava as pessoas pela cor da sua pele, pela beleza das roupas ou pelo dinheiro. Jesus não julgou as pessoas pela aparência, mas pela reta justiça. A escolha divina não está baseada no que a pessoa tem, na sua conta bancária, no seu dinheiro, porque, na verdade, Deus não precisa de nada, porque tudo é dele. Os céus, a terra, os mares e todos os recursos naturais, tudo é dele. Ele não precisa nada de nós. Por isso, Paulo chega a dizer: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que nós devemos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. A Bíblia diz que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas a sua graça Ele dá aos humildes. O Senhor Jesus disse que aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado.
E a Bíblia diz que altiver de espírito leva à queda. Nós devemos ter um coração humilde, e o Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É possível, meus irmãos, uma pessoa ser pobre neste mundo e rica no vindouro. Ser rica neste mundo e pobre no vindouro. Paulo chega a dizer o seguinte: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporcionou ricamente para nosso aprazimento, que praticam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Não é pecado ser rico, não é pecado ser dinheiro. O pecado é ter orgulho. O pecado é ser possuído pelo dinheiro, pela ganância, pela avareza. Alguns homens na Bíblia eram muito ricos, como Abraão, e o Senhor o chamou, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele foi uma bênção. Deus concedeu bênçãos para a vida de Abraão, não para que ele fosse um egoísta, mas para que ele fosse um abençoador. Deus nos abençoa para que sejamos abençoadores. Deus nos coloca em posições elevadas, meus irmãos, para que sejamos bênçãos, como colocou José, que foi vendido como escravo, foi para o Egito, foi morar na casa de Potifar, foi mordomo, foi abençoado na casa de Potifar, foi perseguido pela mulher de Potifar, ficou preso 2 anos injustamente, e Deus o abençoou na cadeia, e ele cuidava ali dos outros presos, foi bênção na cadeia, interpretou o sonho dos presos ali, do padeiro-chefe, do copeiro-chefe. O padeiro morreu, o copeiro foi readmitido, e depois interpretou o sonho de Faraó. Por causa dessa interpretação do sonho, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. E ele então administrou o Egito como primeiro-ministro no Egito. Deus o colocou naquela posição para que ele fosse bênção para o mundo inteiro. E bênção para o povo de Deus, para a família de Deus. Devemos tratar as pessoas, meus irmãos, como Deus as trata, e não de acordo com o seu status social. Finalmente, meus irmãos, fazer exceção de pessoas é demonstrar falta de amor verdadeiro. E por isso, o escritor Tiago chega a dizer: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O amor vence o preconceito. O amor ao próximo é a essência da lei divina. O amor é o cumprimento da lei. Amar é tratar as pessoas como Deus nos trata. O sacerdote e o levita tinham uma fé ortodoxa. Eles tinham um conhecimento ortodoxo da lei de Deus. Ortodoxia quer dizer uma doutrina correta, mas eles não tinham um comportamento correto. O sacerdote e o levita, eles serviam no templo, mas eles falharam em viver a fé amando o próximo. A fé era ortodoxa, mas estava morta. A Bíblia diz que casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo, semelhante um levita descia por aquele caminho, e vendo também passou de largo. Não se importou com aquele homem caído no meio do caminho, sangrando, entre a vida e a morte, semi-morto. Ambos passaram de largo. Não se importaram com a dor dos seus semelhantes. Mas passou um samaritano, desceu do seu animal, colocou na ferida daquele homem óleo e vinho, com todas as forças do seu
corpo, ele o colocou sobre um animal, levou para a hospedaria, cuidou dele. E deixou ainda 2 denários, dizendo, se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei. Meus queridos irmãos, se tropeçarmos em um só ponto, nós somos culpados de toda a lei de Deus. Esse samaritano demonstrou o verdadeiro amor que deve nutrir e encher o coração de um cristão. Além disso, meus irmãos, o amor cristão não deixa a pessoa onde a encontra. O amor deve ajudar o pobre a melhorar de vida e o rico ser generoso em dar e pronto a repartir. O amor sempre edifica. A Bíblia diz que o amor constrói, mas o ódio destrói. E nós possamos encher o nosso coração de amor. Nós vivemos num mundo caído, onde nós carregamos muitos traumas, seja na família, seja nas relações humanas. E nós devemos pedir a Deus que Ele possa encharcar o nosso coração do seu amor, porque o amor de Cristo nos constrange, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. Devemos pedir ao Senhor, Senhor, tira do meu coração o ressentimento, o ódio, a intriga. Nós estamos aqui na família de Deus, na família da fé, e às vezes nós temos quantas relações quebradas no casamento, relações quebradas na relação de um irmão para com o outro, relações quebradas, né, entre familiares, e nós precisamos pedir ao Senhor Jesus que restaure aquele que foi quebrado pelo pecado, pelo diabo, pelas circunstâncias, pelas adversidades da vida, pelos traumas que nós carregamos, e nós devemos, Senhor, que o Senhor possa me encharcar do seu amor, da sua graça, e tirar do meu coração toda discriminação, todo preconceito, todo o ódio, toda dureza do nosso coração. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Combatendo o preconceito com compaixão e justiça. Ser um defensor da igualdade e lutar contra a discriminação, agindo com compaixão, promovendo a justiça e apoiando aqueles que são oprimidos. A Bíblia chega a dizer no Salmo 82, verso 3, julgai segundo a justiça, defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e ao desamparados. A gente pode perceber, né? Passou no Congresso para tirar o BPC, benefício de prestação continuada dos pobres, mas não cortaram a lei Rouanet para ajudar os artistas que já são milionários com 18 bilhões para a cultura. Qual que é mais importante? Para aqueles que estão no sistema, no governo, o mais importante é ajudar os milionários, porque dá mais voto. Eles vão cantar, vão falar bem da gente. A lei Rouanet não foi para ajudar os cantores a cantar, mas foi para silenciá-los. Então tira dos mais pobres. E nós devemos então defender o pobre e o órfão. Fazer justiça ao aflito e ao desamparado. Diante de Deus, meus irmãos, todos nós somos iguais. Brancos e negros, ricos e pobres, homens e mulheres. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós viemos de um só, Adão e Eva. Os nossos representantes, e eles caíram, e nós caímos também. Por que existe neste mundo maldade, diferenças? Por causa da queda. Deus criou tudo perfeito, criou o primeiro casal perfeito, mas eles comeram do fruto proibido. E comeram do fruto proibido porque foram enganados pela serpente a duvidar da palavra de Deus. Não duvide da palavra do Senhor, porque quem quer plantar a semente da discórdia, da desconfiança, é o diabo, ele continua com a mesma estratégia. É assim que Deus disse? E aí Deus diz assim, e aí o diabo coloca um não. Onde Deus coloca um sim, Satanás coloca um não. Onde Deus coloca um não, o diabo coloca um sim. E é por isso que nós devemos examinar sempre a palavra do Senhor, porque de um só Deus fez todos os povos para que povoassem a terra. Além do mais, meus irmãos, a dignidade do ser humano não está na cor da sua pele, mas na dignidade do seu caráter. Do seu caráter. Martin Luther King, que foi um pastor batista, e ele lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. E ele que pregou aquele lindo sermão que vale a pena você escutar na internet, que está disponível.
E ele fez aquele sermão para mais de 1 milhão de pessoas. E ele diz: eu tenho um sonho. E qual que era o sonho dele? Eu quero que os meus filhos amanhã sejam julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor de sua pele. Por essa razão, meus irmãos, nós devemos combater o preconceito racial, uma vez que todos fomos criados por Deus iguais em valor e dignidade. Portanto, nós temos o mesmo direito a respeito e justiça. Não existe uma raça superior a outra, como pensava Hitler, uma raça pura, uma raça superior, porque nós somos apenas uma raça, nós somos a raça humana. Nós não devemos lutar pela consciência negra, mas nós devemos lutar pela consciência humana. Nós somos humanos, independente da cor da pele. Nós somos gente criada à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós devemos combater, então, todo tipo de preconceito. Mas, em segundo lugar, seguindo o exemplo de Jesus, que não fez acepção de pessoas, ele andou por toda parte fazendo o bem. Onde o Evangelho, meus irmãos, chega, os preconceitos caem por terra. O Evangelho de Cristo não faz distinção entre judeu e gentio, homem e mulher, doutor e analfabeto, rico e pobre. O Evangelho quebra muralhas, o Evangelho despedaça preconceitos e torna a igreja um único povo, um único rebanho, uma única família. A fé em Cristo, meus irmãos, elimina todas as distinções e preconceitos. Veja o que está escrito em Gálatas 3:28, que diz o seguinte: dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo, todas essas distinções, sejam raciais ou religiosas, nem judeu, nem grego, sociais, nem escravo, nem livre, ou sexuais, nem homem, nem mulher, devem ser completamente e para sempre erradicadas, uma vez que em Cristo todos somos iguais. É Ele que salva o pecador, Ele que salva o homem e a mulher, Ele que salva o pobre e o rico, é Ele. I have a dream. Eu tenho um sonho, disse Martin Luther King. Meus irmãos, Apocalipse mostra a realização desse sonho. Veja o que diz João, no capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas das mãos, e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E então nós teremos a concretização desse sonho. Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Famílias redimidas, povos redimidos, nações redimidas pelo sangue de Jesus. Naquela grande reunião, naquele dia final, onde Deus vai colocar um ponto final em todo o mal, onde Deus vai quebrar toda a maldição, e nós viveremos para sempre na presença de Deus, na presença do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que quebrou todos os nossos preconceitos, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé?